Boa noite. Muito bom poder estar com vocês hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite também a você que nos acompanha em nossa transmissão ao vivo pela internet, nosso website. E nosso desejo é que todos vocês sintam-se à vontade aqui com a gente. E se é a primeira vez que você está acompanhando essa nova semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para buscarmos juntos, semana após semana, uma experiência real com Deus. Nas semanas anteriores dessa série, Apps para a Vida, o pastor Kleber Gonçalves nos apresentou algumas ferramentas que nos ajudam a enfrentar os grandes desafios da vida. Falamos sobre o papel da palavra de Deus, a oração, o auxílio que recebemos da fé, o papel especial do perdão na nossa vida. E se você perdeu algum dos temas, poderá assisti-los na nossa página do Viva, no nosso website www.novasemente.org. E lá você também vai ter acesso a outras séries que já foram apresentadas aqui no Viva, uma experiência real. Tenho certeza que vai ter muito material para sua vida espiritual. E por falar em apps, nós apresentamos na última semana o app da Nova Semente, um aplicativo que está disponível na Apple Store ou na Google Play Store. E nele você vai poder encontrar a nossa agenda, acompanhar as nossas programações, ficar por dentro das novidades da Nova Semente, acessar as postagens do nosso blog, mensagens inspiradoras a cada semana e muitas outras coisas. E se você ainda não tem o nosso app, na série Apps para a Vida, baixe hoje mesmo no seu smartphone. Essa noite eu queria falar sobre um outro aplicativo espiritual essencial para a nossa vida. Nós vamos falar um pouco sobre esperança. Ninguém pode viver sem esperança. Esperança é fundamental para a experiência humana. Um educador e filósofo francês do século XVIII, Joseph Joubert, ele disse que a esperança é um empréstimo que se pede à felicidade. A esperança é um empréstimo que se pede à felicidade. Interessante essa afirmação dele. Para ele, a esperança é uma antecipação de um futuro melhor que vai nos permitir seguir em frente, mesmo quando as coisas não vão bem ao nosso redor. E fazendo assim uma correlação com o tempo, a esperança é o futuro que se mostra para o presente. Experiência humana é inconcebível sem esperança. Em toda a natureza, nós seres humanos somos os únicos que olhamos para o futuro e esperamos algo diferente do que vivemos no presente. E o nutrir dessa expectativa positiva, né, em relação à vida vai fazer toda a diferença para o tipo de vida que a gente vai ter amanhã. Em outras palavras, a esperança, ela é um sinal, e não a coisa em si. Não é o que a gente espera, mas é o que acende uma chama dentro e que nos leva adiante. E ela vai se apresentando de diferentes maneiras. Por exemplo, pense em alguém que está desempregado. O sinal de esperança para ele é um telefonema, uma entrevista de emprego, uma possibilidade de um trabalho. Ou então a situação de um doente. Depois de luta com a doença, ele recebe a promessa de um novo tratamento, uma nova terapia, a esperança. Ou então a situação dos solteiros. Está olhando para o lado por quê? Qualquer nova amizade, um encontro pode, quem sabe a possibilidade da vida. Se você é um motorista que está perdido, o sinal de esperança pode ser um táxi, talvez com informação para você, ou não, mas a esperança vai se acendendo. Para minha filha, a esperança é qualquer data especial, ela vai esperar. E para minha mulher, a esperança é ter saldo no cartão de crédito. Num sentido assim mais amplo, né? Todos nós esperamos
por felicidade e realização. São sentimentos que a gente busca. E a Bíblia ela vai apresentar a esperança como um elemento fundamental para a experiência religiosa, a nossa ligação com Deus. É a esperança que vai traduzir as promessas de Deus numa realidade possível e presente para nós. Eu fui me dar ao trabalho de contar quantas vezes a Bíblia menciona a palavra esperança. 106 vezes a Bíblia menciona o termo esperança. Ao longo das suas páginas, mas o assunto da esperança, ele está presente em toda a mensagem da Bíblia. É o livro da esperança. Nas suas narrativas, a Bíblia está apontando para um futuro especial e vai introduzindo o tema da esperança para os leitores de todas as gerações, uma geração após a outra, do presente alcançando o futuro. E o Evangelho em si mesmo é esse anúncio da esperança, é essa antecipação do reino de Deus hoje, como uma amostra do futuro que Ele prometeu na sua palavra. Eu queria analisar hoje com vocês um capítulo especial da Bíblia. Um capítulo do Novo Testamento escrito por Paulo. Paulo é o autor que mais usa a palavra esperança em toda a Bíblia. Romanos capítulo 8, na verdade, poderia ser chamado de o capítulo da esperança. E nele podemos encontrar pelo menos 5 sinais que nos trazem esperança ao coração. E eu queria repartir o primeiro deles com você. Nós encontramos na palavra de Deus esperança no perdão de Deus que apaga a minha culpa. Paulo abre Romanos 8 escrevendo assim: portanto, não há nenhuma condenação aguardando aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Perdão de Deus para as minhas culpas. Sabe, eu conheço algumas pessoas que pensam que são perfeitas. E conheço outras que têm certeza que são perfeitas. Mas a grande verdade é que todos nós temos defeitos, nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós. Todas as pessoas carregam culpa e algum tipo de vergonha. Todos nós. É absolutamente impossível passar pela vida sem falhas e arrependimentos. Todos nós as temos. E é a soma da culpa e da vergonha, e mais culpa e mais vergonha, e mais culpa e mais vergonha, que se torna um peso difícil de carregar. Qual é a vergonha e a culpa que você tem carregado sozinho? O que é que te sufoca? Dia após dia. Não importa absolutamente quais são as acusações que a sua culpa te faz todos os dias. Eu preciso dizer para você que o perdão de Deus pode apagar a sua culpa. E é o próprio Jesus que faz um convite para nós. Jesus diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores, aprendam comigo, porque sou bondoso, tenho um coração humilde, e vocês vão encontrar descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Não há culpa que Deus não possa apagar. Na verdade, quanto mais culpa e vergonha carregamos, maior é a esperança que temos no perdão de Deus. Cristo na cruz é sinal de esperança para o culpado que se curva ao fardo pesado da vergonha. E se a sua culpa é muito grande, o perdão de Deus é muito maior em Cristo Jesus. Apenas o conselho sobre este assunto: se confessarmos os nossos pecados, diz a palavra de Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas enquanto fingirmos perfeição, nossa culpa e vergonha continuarão a nos sufocar. Mas, se confiarmos no sinal de esperança do perdão de Deus, podemos ter paz interior. Você não acha que essa esperança é imprescindível para a vida? Estar leve com o fardo de Cristo?
Um segundo sinal de esperança que nós encontramos nesse capítulo de Romanos. Paulo vai falar sobre o propósito de Deus que me dá forças para prosseguir. Ouçam o que ele diz. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Mesmo em meio a dificuldades, a gente pode avançar com convicção quando vivemos de acordo com o propósito de Deus para a nossa vida. Se seguimos esse plano, e é um plano que somente Deus pode extrair algo de bom daquilo que é ruim, essa que é a especialidade de Deus, vamos estar num caminho seguro. Perceba a afirmação de Paulo. Ele enfatiza, sabemos. Isso indica que nós podemos ter confiança. Porque há um propósito divino para a nossa vida, podemos confiar na direção de Deus para ela. Paulo diz, sabemos que Deus age, mesmo quando pensamos que Ele está ausente. Por causa de uma situação difícil em que nos encontramos, ainda assim Deus está agindo em nosso favor. Sabemos que Deus age em todas as coisas, diz Paulo. E o que está incluído em todas as coisas? Tudo. Um bom plano deve dar conta de todas as possíveis situações. E assim é o propósito de Deus para a nossa vida. Não há imprevistos no plano de Deus. Deus nunca é pego de surpresa. Tudo acontece na nossa vida sob a supervisão de Deus. Tudo. E Paulo diz, para o bem. Esse é o propósito de Deus para nós. Por isso a gente pode ter esperança no propósito de Deus e seguir em frente com a nossa vida. Porque o plano de Deus é para o nosso bem. O Evangelho de Mateus, quando abre a narrativa da vida de Jesus, conta sobre os seus antepassados e menciona 4 mulheres. 4 mulheres que, cada uma vivendo uma história de dor, sofrimento, problemas sérios, mas que conseguem viver com esperança. Algo acontece na vida delas. A primeira dessas mulheres antepassadas de Jesus é Tamar. Tamar viveu na época dos patriarcas ainda. Ela é filha de um dos filhos de Jacó. Tamar fica viúva e é uma vergonha uma viúva que não deixou filhos para o seu marido. As leis da época diziam que ela devia casar-se com um irmão do falecido para deixar um herdeiro. Mas as circunstâncias da vida, ela vai sendo ignorada e ficando para trás, abandonada, passa por momentos difíceis. Finalmente, a história diz que ela vai engravidar do próprio sogro. Que experiência! Mas Jesus não tem vergonha dela. E a vida dela é transformada num determinado momento. Ela faz parte dos antepassados de Jesus. E ele não esconde isso. A segunda mulher mencionada nessa lista é Ruth. Ruth nem sequer é do povo de Deus. Ruth é estrangeira. Ela se casa com um israelita, morando fora de Israel. Ela também se torna viúva e depois retorna com a sogra. História, vai acompanhar a sogra. Volta para Israel e ali ela vai ter a sua vida transformada. E ela vai ser uma das antepassadas de Jesus. Entra na genealogia dele. Uma outra mulher mencionada, Raabe, também estrangeira. Uma história difícil, sacerdotisa cultual, numa religião pagã. Ouve falar de Deus, crê nas promessas dele. E é aceita como parte do seu povo e vai se tornar antepassada de Jesus. E Jesus também não tem vergonha dela. E finalmente a última mulher mencionada na genealogia de Mateus, Batseba. Batseba é mãe de Salomão, antepassado de Jesus. Mas ela também é a mulher envolvida no caso de adultério com o rei Davi, no caso de mentira e assassinato, uma intriga, uma história feia demais. Mas ainda assim,
Jesus não tem vergonha dela. Você sabe o que todas essas mulheres tinham em comum? Todas elas. Elas amaram a Deus. E Deus deu a elas um propósito para a vida. A vida se renovou para elas. A esperança as levou a seguir em frente. Apesar do seu passado, confiaram no plano que Deus tinha para o seu futuro. Sabe a pergunta mais importante que nós podemos fazer em toda a nossa vida? Será que nós amamos a Deus como devíamos? É porque sem essa relação baseada no amor, é impossível confiar nos planos de Deus para a nossa vida. É impossível esperar dias melhores no futuro se eu não tenho um relacionamento de amor e confiança com Deus. Sem amor não se constrói confiança. Sem confiança não pode haver esperança. Da parte de Deus, Ele nos diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. E eu queria fazer um convite para você. Quando Deus afirma que tem um plano para a sua vida, e se você gostaria de conhecer mais sobre o plano de Deus para você, participe do programa Começos. Segundas e terças-feiras às 19h30 aqui na Nova Semente e aos sábados às 15 horas. Não deixe passar essa oportunidade de ter uma experiência real com a palavra de Deus e ter mais esperança conhecendo o plano de Deus para você. Um outro sinal de esperança que encontramos em Romanos 8 é o poder de Deus que me ajuda a mudar. Paulo escreve sobre isso e ele diz: depois disto, o que nos resta dizer? Se Deus está conosco, quem estará contra nós? Nada existe e que possa ser comparado ao poder de Deus. Nada. E esse poder está à nossa disposição para transformar a nossa vida. Grande parte das pessoas pensa que não pode mudar. E dizem para si mesmas, uma lamúria sem fim: eu sou assim mesmo, não tem jeito, e vão se acomodando, vão se conformando com a vida. E são assim aprisionadas pelas suas próprias limitações e fracassos e não vê possibilidade de mudança e de escapar da sua sina, do seu destino. Você é dessas pessoas? Ou você tem a lista de desejos de mudança que você gostaria de viver? Tem uma lista? O que é que está no alto dessa lista? Se você pudesse mudar algo em você, o que é que você mudaria? O que é que você faria diferente na sua vida? Eu fiquei fazendo uma retrospectiva da minha vida. Eu me lembro quando eu era adolescente. E eu tinha uma listinha de coisas que eu queria mudar. Primeiro, eu queria mudar a minha aparência. Eu tinha 13 anos, eu era baixinho e rechonchudo. A barriga acho que não mudou muito, né? E eu decidi que eu queria emagrecer e ficar sem barriga. Sabe o que eu cheguei a fazer aos 13 anos de idade? Eu pegava uma faixa e enrolava na barriga antes de dormir para ver se acordava fininho no outro dia. Adiantou? Nada. Continuava do mesmo jeito. Mas aí, em um ano apenas, dos 14 para os 15 anos, eu passei de 1,60 m para 1,88 m. Imagina o que aconteceu comigo. Fininho assim. Aí eu queria mudar outra coisa. Eu queria ter um pouquinho mais de porte, porque eu era magro demais. Não sei o que a Paula viu em mim. Eu era assim. E não mudava. Depois mudou de uma vez só. Sabe aquilo que desesperadamente precisamos que seja mudado na nossa vida? Normalmente não está ao alcance de nossas mãos mudar. O que a gente queria que mudasse, a gente não consegue fazer mudar. Mas a boa notícia é que Deus está sempre ao nosso lado, nos dando força necessária para vencer as limitações espirituais e pessoais que a gente tem na vida. A palavra de Deus nos diz
que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. E esse é um sinal de esperança que a gente não pode perder. Permita-se ser tocado pelo sinal de esperança de Deus. Permita que o poder dele conduza todas as mudanças necessárias na sua vida. Ele pode fazer coisas, todas as coisas, e a sua própria maneira e tempo Deus vai transformar a nossa vida. É isso que ele diz em sua palavra, e isso é esperança para mim e para você. Não estamos destinados a um futuro que está preso. Mas ainda há um outro sinal de esperança que Paulo menciona aqui em Romanos 8. Paulo vai falar sobre a providência de Deus que supre as minhas necessidades. E ele escreve assim: aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, de graça, todas as outras coisas? Uma fonte de constante preocupações para a maioria das pessoas na nossa vida são as nossas necessidades diárias, o nosso pão de todo dia. Preocupação em cima de preocupação, e isso vai minando a nossa esperança, a nossa felicidade. Mas Deus se compromete a suprir tudo o que nós precisamos para ter uma vida com esperança. Necessidades do hoje, temporais, necessidades do amanhã, necessidades eternas. E a argumentação que Paulo faz é super simples. O que nós mais precisávamos, aquilo que desesperadamente precisávamos, Deus proveu na cruz do Calvário. E por Jesus Cristo, nós temos agora paz com Deus, paz interior, paz de coração. E se Ele já nos deu Jesus Cristo, Ele vai nos dar tudo o que de fato precisamos em todos os momentos da vida, do pão diário à vida eterna. Podemos confiar em Deus sempre. É apenas uma questão da gente definir as nossas prioridades. Prioridades. Quais são as suas? O que é mais importante para você? Sabe, normalmente as coisas podem mudar da água para o vinho, dependendo da perspectiva a partir da qual a gente as vê. Eu me lembro da primeira viagem que eu fiz de avião, há uns 15 anos atrás. Aquela expectativa de quem ia andar de avião pela primeira vez. Estava começando a minha vida profissional e surgiu uma viagem de São Paulo, aqui de Congonhas, a Pampulha, em Belo Horizonte. E aquela ansiedade, como é que vai ser isso, né? E aí você sabe, né? Chega a hora de escolher o lugar, onde é que a gente quer sentar? Janelinha, né? Não quer perder um segundo da aventura toda, né? Ou coisa de pobre que nunca andou de avião, né? E cheguei em Congonhas, a gente entra na pista do aeroporto, diversos outros aviões grandes parados ali, e você fica imaginando aquele tamanho de máquina, um avião, e aquele monte de prédio ao redor de Congonhas, grandes também, e aí você fica pensando, como é que isso aqui vai dar certo, né? E você entra no avião, tudo enorme ao seu lado, você não consegue ver para onde o avião vai escapar, mas aí o avião decola. E conforme vai ganhando altitude, aquelas coisas vão ficando para trás e para baixo e cada vez mais longe de você, e os prédios que eram grandes na cidade passam a fazer parte apenas de um relevo da cidade. Os grandes aviões estacionados e manobrando na pista do aeroporto se transformam em peças de brinquedo. E lá do alto, a perspectiva é diferente daqui de baixo. Aqui tudo é grande, exagerado. E lá do alto tudo é pequeno, passa tão rápido e as paisagens vão sucedendo uma atrás da outra. E quando você vê, está em outro lugar. Perspectiva. Tudo depende da sua perspectiva. Eu e você precisamos dessa mudança de perspectiva na nossa vida sobre as nossas necessidades. Olhando à luz da eternidade, qual a importância das coisas materiais do nosso dia a dia? Muita coisa que num primeiro momento para a gente era importante, era um lucro, a gente daria a vida por isso, num outro momento da vida, se mostra como prejuízo e sem importância. Por que me preocupei tanto com isso? E é Jesus quem deixa um conselho para mim e para você em relação a perspectivas. Jesus diz, portanto, ponham em primeiro lugar na vida de vocês o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Tudo o mais que nós precisamos
perspectiva. O cuidado de Deus com as nossas necessidades pode mudar as nossas perspectivas sobre a vida. O que antes eu me preocupava, agora não me preocupo mais. Isso vai se tornar um sinal de esperança para mim e para você, um sinal de esperança para o nosso coração. Mas ainda encontramos um último sinal de esperança. A promessa de Deus, diz Paulo, que garante o meu futuro, traz esperança. Chegando no final do capítulo, Paulo escreve: pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura ou profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. A maioria de nós tem preocupações quanto ao nosso futuro. E é por isso que a gente precisa tanto assim da esperança. Porque ela antecipa o futuro e ajuda a afastar as nossas preocupações. Não temos nada que temer quanto ao futuro. Sabe por quê? Paulo afirma isso. Porque nada pode nos separar do amor de Deus. Não é o presente e não é o futuro, ou qualquer outra coisa que vai mudar a nossa relação com Deus. E isso é uma fonte de esperança para a gente. Podemos hoje ter uma experiência real com Deus, e a promessa que Ele nos faz é que podemos ter certeza de desfrutar desse mesmo relacionamento especial por toda a eternidade. E de todas as promessas que Deus faz na Bíblia, eu creio que essa é a maior promessa de Jesus. A promessa que Ele virá outra vez. E essa promessa sai dos próprios lábios de Jesus, quando Ele diz: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu teria dito a vocês: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ao longo da Bíblia, Deus nos faz inúmeras promessas, inúmeras promessas. Apenas o Antigo Testamento, em relação à primeira vinda de Jesus, são quase 300 profecias, 300 promessas de Deus de que um dia o Messias viria. Mas acho que nenhuma delas se compara a essa promessa feita por Jesus. Porque tudo o que aconteceu na primeira vinda de Jesus só faz sentido à luz da segunda vinda de Jesus. Foi no momento mais difícil da experiência dos discípulos que Jesus proferiu essas palavras. Foi quando eles percebiam as sombras da angústia pairando sobre Jesus e tomando conta do próprio coração, sem entender o que aconteceria a seguir, a poucas horas da paixão de Cristo, que Jesus olha para os seus discípulos e promete que prepararia um lugar e um dia eles estariam para sempre, sem nunca ter que passar novamente por uma separação. Essa promessa de Jesus é chamada na Bíblia de a bendita esperança. E ela tem sido uma fonte de bênçãos aos cristãos de todas as gerações, porque ela dá sentido ao que Cristo fez na cruz. Ele morreu para que pudéssemos ter vida eterna, e essa vida eterna começa na volta de Jesus. Virei outra vez e estaremos juntos para sempre, disse Jesus. Deus não se atrasa e nem se adianta. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E a ressurreição de Jesus é a garantia do cumprimento das promessas. Aquele que tem poder sobre a morte pode nos dar vida eterna. E essa esperança é que deve guiar a nossa vida. Ela é fruto do nosso relacionamento com Deus e com as suas promessas. O mesmo Paulo vai escrever: Cristo em vocês, a esperança da glória. É o relacionamento com Cristo e com as suas promessas que nos traz esperança. E aí? Você tem esperança no seu coração? Talvez alguns momentos não tenham sido tão bons para você recentemente. Ou talvez até, quem sabe, faz muito tempo que você não tem esperança. Deus quer dar a vocês essa poderosa ferramenta espiritual para enfrentar os grandes desafios do dia a dia.
E aí, já baixou esse aplicativo na sua vida? Junto com a palavra de Deus, a fé, a oração e o perdão, eu e você precisamos de esperança. Não aceite viver uma vida sem esperança. Principalmente a esperança em Deus. Diga junto com a Bíblia: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. O que é que você está esperando? Para abrir o seu coração para a esperança que vem de Deus e do relacionamento com Ele. A Bíblia conta a história de um homem paralítico. Por 38 anos ele esperava um milagre. Mas parado ali, ao lado de um tanque, ele viu a esperança morrer dia após dia durante esses 38 anos. A tal ponto de, no momento em que Jesus Cristo chegou ao lado dele e perguntou: o que está acontecendo com você? Ele só tinha justificativas para a sua situação. Conformado que estava, dizia: não posso sair daqui, não tenho chance de entrar nas águas para receber um milagre, para mim não tem mais jeito. Ao lado da consumação da esperança que é Jesus, doador da vida, palavras sem esperança. Por que viver assim? Jesus acendeu uma fagulha de esperança no coração daquele homem, quando disse a ele: levanta e anda. E a esperança se reacendeu, a vida se refez, tudo passou a ser novo. Eu estava esses dias relembrando algumas cenas do ano de 2013. E eu me lembrei de um momento marcante, muito triste, já do início do ano. Eu estava com a minha família no Rio Grande do Sul, visitando parentes que temos lá. E no dia que estávamos viajando de volta para São Paulo, naquela noite, um sábado à noite para a madrugada do domingo, em janeiro, ouvimos pelo rádio a tragédia de Santa Maria. Dezenas e dezenas de jovens perderam a vida naquela noite. Uma tragédia para tirarmos grandes lições. Mas é interessante como a esperança aparece nos lugares mais improváveis. E esse é o papel da esperança. Surpreender a gente com coisas que a gente não espera. Uma dentista de Santa Maria, a Daniele, naquela noite estava junto com amigos. E quando a confusão toda começou, a multidão empurrou, ela caiu no chão. Escuridão, fumaça. Ela não via mais nada. Mas numa fração de segundo, os seus olhos identificaram uma mão que se estendeu na direção dela. E com o resto de esperança que ela tinha, ela se agarrou àquela mão. Ela nunca soube quem foi, mas aquela pessoa mudou a vida dela. Se agarrou a uma oportunidade e a vida se fez nova para ela. Uma outra estudante da Faculdade de Santa Maria, a Nayara, era uma estudante de tecnologia dos alimentos. E naquela noite ela também estava lá dentro. E naquela noite ela também precisou ser salva por uma outra pessoa. Os dias no hospital, a mobilização, o amor, o carinho, a torcida pela vida das pessoas que atenderam os estudantes e as pessoas que foram hospitalizadas. Depois de todo o trauma, aquilo foi brotando de uma forma grande na vida da Nayara. E ela decidiu trocar a faculdade de tecnologia de alimentos e fazer medicina, porque ela queria salvar a vida de outras pessoas como a dela foi salva. A esperança chega e transforma a vida. Se eu posso deixar um conselho para você ao final dessa série, por que não buscar esperança? Por que não permitir que isso seja a ferramenta que vai nos levar nos momentos mais difíceis da vida além? Mas não é qualquer esperança. Busque esperança no Salvador.
Jesus é a única fonte real de esperança eterna e a solução definitiva para o nosso maior problema. E Ele está aqui, ao seu lado, esperando uma oportunidade para ser a esperança da sua vida. Eu queria orar por você. Feche seus olhos. Bom Deus, essa noite nos voltamos para a Tua Palavra e encontramos mais um dos presentes que o Senhor nos deixou. A esperança tão necessária para o nosso coração. A ferramenta certa nos momentos mais difíceis e improváveis. O dom do céu que nos leva adiante. Pelo poder do amor e das promessas que encontramos em Tua Palavra. Nos ajude, Senhor, a abrirmos nosso coração para a esperança. Nos ajuda a termos coragem de abrir a nossa vida para possibilidades infinitas que o Senhor coloca à nossa disposição, se tão somente tivermos fé e permitirmos que o Senhor faça a Sua obra na nossa vida e realize os Teus planos na nossa experiência. A oração que fazemos é a oração daqueles que tentam esticar a mão num gesto de fé e se apropriar, quem sabe, no momento limite da vida, da esperança que temos em Ti. Cuida de cada um de nós, cuida do nosso coração e nos ajuda a seguir em frente, porque o Senhor tem um outro destino para nós. E a oração que fazemos essa noite, fazemos em nome daquele que é a razão da nossa esperança, Cristo Jesus. É por Ele e tão somente nele que a vida se renova e se faz nossa ao final. Em nome dele oramos. Amém, Senhor.